Olá, eu prometi para Jesus que faria os vídeos de cada capítulo dos evangelhos. E eu fiz. E como eu vi, muitas pessoas me falaram, foram também edificadas, assim como eu, embora eu tinha lido já muitas vezes o evangelho, mas assim, quando nós vamos minuciosamente, versículo por versículo, é diferente, né? E eu vou começar agora o livro de Atos dos Apóstolos. E no livro de Atos, capítulo 1, é importante nós identificarmos que o livro de Atos foi escrito por Lucas. É isso mesmo. E Lucas declara que está escrevendo esse livro a respeito de tudo que Jesus fez. Não só através das suas ações, mas também o ensino de Jesus Cristo. Desde o dia que ele começou até o dia que ele foi recebido na glória. Depois de dar o seu mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu. E a estes, ele apareceu depois de ter sido ressuscitado e apresentou muitas e infalíveis provas da sua divindade, do seu poder, da sua glória, da sua ressurreição. E ele viveu aqui na terra ainda, depois da ressurreição, cerca de 40 dias ele passou ainda aqui na terra, falando a respeito das coisas concernentes aos céus. Então o que aconteceu? Depois que Jesus morreu, aos 33 anos de idade, ele ainda ficou 40 dias na terra depois que ressuscitou, ok? Ele ressuscita, lembra? Ele aparece para os discípulos, ele aparece no caminho de Emaús, depois ele volta a aparecer para os discípulos, e nesse inteirinho de dias ele passa por 40 dias na terra, visitando as pessoas que ele queria, na verdade, usar como testemunhas do seu poder e da sua ressurreição. E estando com esses discípulos, ele determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que tinham ouvido, né? Que viria o Espírito Santo, de que eles não ficariam órfãos. E diz então que Cristo, baseado na pregação até de João Batista, né? Que assim como João batizou com água, mas ele era aquele que batizaria com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. E então o Senhor Jesus lhes faz a promessa de que eles receberiam a virtude do Espírito Santo que haveria de vir sobre eles. E eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. Então o livro de Atos inicia falando dessa promessa do Espírito Santo e que quando Jesus promete enchê-los com o Espírito Santo, olha o detalhe, Jesus fala, é para que vocês sejam testemunhas minhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. Lembra lá, Samaria era o lugar onde tinha os judeus misturados, que até então eles tinham certa resistência. E aí Jesus fala então que era para eles serem testemunha até os confins da terra. Só que, na verdade, você vai ver que nenhum dos discípulos quiseram cumprir com esse chamado, e depois você vai ver o porquê Deus precisa levantar Paulo, né? Porque, embora Jesus quisesse que aqueles judeus fossem para os confins da terra anunciar para nós gentios, né? Para todos os países, para todos os habitantes da terra, eles se deteram em ficar em Jerusalém e na Judéia. Eles só estavam preocupados e se importando em converter os seus, porque na verdade se julgavam uma raça superior, né? Escolhida, eu diria dessa forma. Por isso que você vai ver que chega um momento em que ocorre uma grande perseguição sobre, né, Jerusalém, a Judéia. Para quê? Para fazer aqueles cristãos judeus irem para outros países, né? Então, todos os países, em sua maioria, foram, na verdade, evangelizados por esses
que estavam fugindo da perseguição. Isso que Jesus disse para eles, que eles receberiam o Espírito Santo para eles serem testemunhas, Jesus falou antes de subir aos céus. Lembra como termina o livro de João? Dizendo que Jesus sobe aos céus, o livro de Marcos, de Lucas fala sobre isso, que Jesus sobe aos céus diante dos olhos de todos, e o anjo do Senhor fala: por que vocês olham para o céu? Da mesma maneira que ele está subindo, ele há de voltar. E então, diz então que ele é levado às alturas e oculta-se dos olhos de todos quando ele entra realmente nas nuvens, né? Então, é legal, é importante você saber desse detalhe, né? Cristo viveu os 33 anos, Cristo morreu crucificado, ficou 3 dias, né, sepultado. Esses 3 dias muita coisa aconteceu, viu? Quando nós chegarmos nesse assunto você vai ver. Mas só para eu, né, deixar você com um desejo de conhecer, no primeiro dia ele foi ao paraíso. Lembra que ele prometeu para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas você vai ver que no segundo dia ele vai ao inferno e ele prega aos espíritos que estão cativos ali por Satanás. Nós vamos chegar nesse assunto ainda. E no terceiro dia ele ressuscita. Depois dos 3 dias ressuscitado, ele então, que ele ressuscitou, ele fica na terra ainda pregando por cerca de 40 dias. E no próprio livro de Atos, depois você vai ver que ele se manifesta e ele aparece para mais de 200 pessoas, testemunharam que ele estava vivo e ressuscitou. Naquele momento, né, os anjos disseram por que aqueles galileus estavam olhando para o céu no momento em que Jesus vai subindo, porque da mesma forma que Jesus estava sendo recebido em cima nos céus, ele haveria de vir assim como estavam vendo ele subir aos céus. E nesse momento, então, nós vemos pela segunda vez anunciando a volta de Jesus, né? Lembra a primeira vez que Jesus falou, né? Não vos turbeis, né? Eu vou preparar-vos lugar e depois eu volto e vos levo comigo. Lembra, né, dessa passagem? E aí agora os anjos então falam que ele há de vir assim como estavam vendo ele subir aos céus. E então os discípulos, depois dessa revelação, desse momento da despedida de Jesus aos céus, eles voltam para Jerusalém e eles vão para o cenáculo. E ali no cenáculo eles entram, né, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, todos os discípulos. E ali eles perseveravam unanimemente, quer dizer, né, num só sentimento, unidos em oração. Todos eles perseveravam em oração e súplicas com as outras mulheres também que eram ali seguidoras de Jesus Cristo e com os demais irmãos que se uniram a ele ali, buscando, perseverando na oração e nas súplicas. Eles ficaram em Jerusalém, como Cristo disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E naqueles dias, Pedro se levanta então e ele fala, né, a respeito de que um dos discípulos haviam se perdido, que então era necessário levantar outro discípulo para ocupar o lugar daquele que se perdera. E então entre si eles escolhem entre 2 nomes que nós vemos aqui. Um era Barsabás e o outro era Matias. E eles oram ali, oraram, e o Senhor, que era realmente conhecedor de todos os corações, pediram a Deus para que Deus mostrasse qual dos 2 seria o escolhido, e por fim eles lançam ali sorte, e cai a sorte sobre Matias, e Matias passa a ser o 12º apóstolo, ok? Esses 2 que seriam escolhidos, por quê? Só levantaram 2 nomes, porque tinha que ser alguém
que conheceu todo o histórico do trabalhar de Jesus, desde o batismo de João Batista, né, até o dia em que Jesus é glorificado diante deles, e esse tinha que ser a testemunha da ressurreição, dos ensinos de Jesus, então tinha que ser um seguidor que estava junto desde o comecinho, né? Então por isso que só tem 2 nomes, que eram só esses 2 nomes que estavam desde o começo, quando houve o batismo de João, até aquele momento da ressurreição, só 2. Né? Lembra daquela passagem que muitos discípulos foram embora quando Jesus falava da importância de eles comerem do pão e beberem da carne, e eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, e eles viraram as costas e foram embora? Então, só 2 seguidores permaneceram desde o começo lá de João Batista até o fim, além dos 12 discípulos. Então, como Judas havia morrido, agora Matias é colocado na visão de Pedro, né? E você vai ver muito estudo sobre isso. Na concepção de Pedro, eles escolheram, lançaram sorte e colocaram ali aquele Matias como o sucessor, né? O que ocuparia a vaga. Mas Deus, na verdade, já tinha escolhido, que era Paulo, né? A quem o Senhor Jesus apareceu, a quem o Senhor Jesus converteu e se tornou o discípulo que foi para pregar para os gentios, e por isso que nós hoje somos salvos, graças a Jesus que apareceu para Paulo, né? Porque se dependesse dos 11, eles ficaram ali retidos no mundinho dos judeus por praticamente toda a sua vida, logo todos eles foram sacrificados, foram mortos, tiveram que entregar a própria vida para não negarem ao Senhor Jesus. Começamos então hoje Atos dos Apóstolos, esse é o capítulo 1.